E esse é o ponto interessante, né? Como é que a gente faz para contornar essa incompatibilidade de perfis? Isso é importante. O divórcio é a solução? Então, a ideia, voltando ao nosso tema, do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, veio do seu editor. A provocação veio dele. Na verdade, quando eu escrevi o primeiro livro, ele tem lá um passo a passo para se construir riqueza. É o arroz e feijão das finanças pessoais. É quase que um resumo da minha filosofia. Só que muitos leitores perguntavam, pô, legal, seu livro é bom, mas eu não consigo enfiar esse livro na cabeça da minha esposa. Meu marido não entende isso que você escreveu. Como é que eu faço para convencer ele ou ela a investir comigo, a sentarmos juntos, a planejarmos? Naquele momento que a gente trocava e-mail, o que eu fazia era trocar dica. Aqui em casa, eu e a Adri fizemos sempre assim. Ou com os meus alunos, eu dava essa e essa dica. Eram dicas despretensiosas. Eu vi que tinha valor ali depois de 2, 3 meses, quando chegavam as réplicas. Olha que bacana. Ô, professor, foi sensacional aquela dica. Mudou a nossa vida. Nosso casamento estava acabando. Nós saímos das dívidas e começamos a investir. Eu falei, pô, tem alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas não é o conhecimento financeiro. Essa forma de passar o conhecimento. De passar e de sentar juntos. E como que uma pessoa que cuida de números como eu senta com alguém que não gosta de números como a Adri, como é que a gente vai conversar isso aí? Como é que a gente faz planos? E eu vi que tinha uma receita. E o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos nasceu... Olha, Bruno Malu, confessando aqui... Quantos anos tem o livro? O livro foi lançado em 2003. 2004, né? Foi 2004, desculpa, o ano que nós voltamos do Canadá. 2003 foi Dinheiro Segredo de Quem Tem. Mas eu tinha tanta vergonha de lançar um livro que tinha uma carga psicológica muito grande. Eu falei, cara, mas eu não sou psicólogo. Eu conversei com 7 ou 8 psicólogos, a editora Agente, na época tinha muitos livros de psicologia. Eu conversei com 7 ou 8 psicólogos me ajudando. Mas falei, cara, eu não sou psicólogo. Se alguém vier me perguntar sobre esse assunto, eu vou passar vergonha. Então, para não ter aquele fale com o autor no final, eu tentei fazer o livro mais completo possível, que a pessoa lesse, colocasse em prática e não viesse me perguntar nada. E aí estava o segredo do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, a entrega do livro, né? De não criar aquela semi-provocação do tipo, quer aprender? Vem fazer uma consultoria comigo que eu te ensino mais. Não, o livro ele é autossuficiente. Não foi um livro para criar um pitch de venda, era um livro completo. Ele foi um livro completo realmente para, enfim, mudar a vida das pessoas sem que elas viessem tentar ocupar o meu tempo ou perguntar coisas que eu não sabia. O que eu acho mais fantástico nesse livro, e até interessante, porque eu estava no começo da minha jornada de educação financeira, comecei lendo Pai Rico, Pai Pobre, né, Os Segredos da Mente Milionária, e aí veio o seu livro. Eu comprei e falei, pô, não sou um casal ainda, né? Eu era solteiro na época, ou tava num namoro, mas nada muito sério. Mas eu peguei, eu comecei a ler, e o mais impressionante... Você sabe, né? E o mais impressionante é que lendo os perfis financeiros, eu comecei a reconhecer as pessoas. Eu falei, nossa, aqui é o meu pai, isso aqui é a minha mãe. E aí eu prometi pra mim mesmo, toda namorada que eu tiver vai ter que ler esse livro. E eu comecei a cumprir essa promessa, eu só quebrei a promessa com a Malu. Mas por quê? Porque o meu perfil? Porque a Malu já tinha o perfil certo. Ela era poupadora. Raiz. Mas ela era poupadora raiz. Inclusive, conta como você se apaixonou por mim. Pois é, vocês contaram a história de vocês. Aqui, resumindo a nossa, a gente tava começando a sair com a Malu, a gente fez um churrasco de família. E o meu avô, ele tava meio gripado, tava tomando vitamina C. Daí ele falou, tem como alguém pegar pra mim na bolsa? Aí a Malu foi lá, pegou, e tava muito cheia a piscina, assim. Ela botou na mão, mergulhou, nadou, saiu do outro lado e quando abriu a pastilha tava intacta. Nessa hora eu me ajoelhei e falei, você quer casar comigo? Gente, foi muito lindo. Mentira essa história. Eu sempre tenho que falar que é mentira, porque o povo acredita nas merdas que o Bruno fala. Vai. Mas me surpreende saber que ela é poupadora, você não é. Não, eu era o financista, né? Então, porque quando eu falo que a Adri é a poupadora da família, ninguém acredita. Ela é a poupadora. Eu nunca fui poupador, eu sempre fui o financista gastador. Eu sempre me organizei muito para realizar projetos ousados, para gastar aquilo que não é do meu padrão de vida. Então, no caso, quando eu era professor de inglês, que ganhava meio salário mínimo na época, para mim, a cada 3, 4 meses, poder passar um fim de semana com a Adri em Monte Verde, alugar uma pousadinha, não dava nem para pagar 2 refeições por dia, né? A gente fazia um café da manhã reforçado e ia afilar uns queijos lá na vinda principal para tentar comer. Mas é uma boa estratégia de enfim, não engordar na viagem. Pois é, mas ela sempre foi a poupadora, sempre foi a preocupada no perfil mais conservador. Puxa, mas vamos investir em ações mesmo? Hoje ela nem pergunta mais o perfil dos produtos de investimento que a gente escolhe, mas no começo ela segurava a onda com esse comportamento mais conservador, temeroso do futuro que ela tem, e eu sempre mais arrojado, mas sempre sabendo que, puxa, vamos lá, estou investindo dinheiro. Eu não sei quando eu vou viajar, mas quando eu chegar a 20 mil reais, a gente faz aquela viagem. É renda variável, não tenho data para acontecer. Deixa a coisa rolar, pode ser antes, pode ser depois. Aos pouquinhos ela foi entendendo que era essa ousadia
combinada com a flexibilidade que fazia a gente concretizar mais planos, só que era o hábito poupador dela, mais conservador, que nos fez ter uma rotina organizada, previsível, enfim, equilibrando os dois lados da balança. Eu sou totalmente poupadora e conservadora, então você imagina a minha resistência quando o Bruno falou, eu vou largar o servidorismo público, porque o Bruno era militar, e a gente vai empreender, e quem vai levar a família nas costas no início é você. Eu não falei assim. Vamos deixar bem claro, né? Mas eu falei, tô largando e agora tá contigo, minha filha. Não foi desse jeito. Eu fiquei assim, ó. A gente tinha já bastante dinheiro investido, inclusive era uma época, isso foi em 2017, os juros no Brasil estavam em mais de 10% ainda. Então, mesmo investindo de maneira conservadora, tinha um retorno bom. Sim. E com planejamento muito bom também, tinha um padrão de vida que era tranquilo de ser mantido naquela época. Mas voltando a essa questão dos perfis, porque são 5 perfis que o livro coloca. Isso. E esse livro, pra mim, ele foi muito prático, assim, no que ele falou. Até me surpreende você falar, nossa, eu fiquei preocupado com aspectos psicológicos, né, o pessoal meteu pau, porque era muito claro ali, de fato, e eu conseguia reconhecer as pessoas. Eu vi lá no perfil Desligado, por exemplo, o cara que não liga pra dinheiro, eu falei, cara, isso aqui é meu pai. Uhum. Extremamente inteligente, mas não liga pra dinheiro. Aí no Descontrolado, era minha mãe. Gastava como se não houvesse amanhã e a vida é uma só e uhul. E aí você junta um desligado com uma descontrolada, ia dar problema. Como você falava no livro. E deu muito problema, né? Tiveram muitas dívidas, depois acabou separando. Acho que isso teve peso no final também, na briga, e reconstruir a vida. Mas tiveram que mudar o perfil ao longo do caminho. E eu olhava para aquilo e eu falava, caramba, eu me identificava como financista. Eu pensei, minha esposa tem que ser poupadora ou financista. Aí quando eu conheci a Malu, eu falei, poupadora. Tá bom, eu só tinha que ensinar ela a investir, porque pela Malu era dinheiro em poupança, porque o pai militar, dela tinha né? essa cabeça. Então é uma pessoa assim. muito conservadora, né? E meus pais, a família inteira militar, o Bruno era militar, então eu era realmente muito conservadora em tudo. Eu queria que você falasse um pouco desses perfis, Gustavo. Como é que você identificou isso? Então, em nenhum momento eu sentei e pensei, deixa eu pensar em 5, 7 ou 9 perfis. Na verdade, como eu estava morando no Canadá, estava empreendendo no Canadá. Não tinha tanto tempo assim para ficar respondendo e-mail para todo mundo. Vocês foram fazer o que lá, aliás? Porque a gente falou do Canadá algumas vezes. Nós fomos viver o sonho de um amigo, na realidade. Ele estava planejadíssimo que ia. E ele pediu ajuda, né, pro Gustavo, para algumas coisas. Estava montando uma empresa já. Eles estavam montando a empresa. E aí ele foi pedir dicas do que fazer, como o Gustavo poderia ajudar ele. E aí gostou do trabalho do Gustavo, falou, pô, Gustavo... Não foi bem um trabalho, foi num jantar que ele me contou a história. Na verdade, a conversa começou mais simples. Num jantar que nós marcamos, ele estava... Nós marcamos o jantar, porque eles já estavam decididos. E eu conversando com a esposa dele, ela ia deixar a empregada. Tinha uma ótima empregada, falou, puxa, eu quero que a empregada fique na casa de alguém que seja muito legal. Eu tô precisando de alguém para me ajudar. Tô precisando de alguém que vá embora pro Canadá e deixe a empregada comigo. Eu fui com ela para conversar com ela sobre isso, olha isso. Não foi um trabalho sobre a empresa. Vamos se ver antes, né? Mas nessa aí conversa... ninguém ficou com a empregada, vocês foram todos embora. Não. A conversa, durante o jantar, eu comecei a fazer algumas perguntas, do tipo, quanto você tem de capital de giro? Não, mas que capital de giro? Como assim? Eu vou chegar no Canadá, eu vou ter uma empresa que importa produtos brasileiros, eu vou começar a negociar e vender. Não, mas você vai tirar o dinheiro da empresa logo de cara? Tem que dar certo. Eu falei, cara, não vai dar certo. Assim, não vai dar certo. Eu fiz 2, 3 perguntas, eu olhava pro meu amigo, parecia que ele tava tendo um ataque cardíaco. Você acabou com o sonho dele. Pô, cara, eu tô com tudo pronto, tô com passagem aérea comprada. Nada. Ele só tinha preocupação com imigração, com conseguir o visto e conseguir uma casa e começar... Ele era judeu, queria encontrar a comunidade judaica e fazer negócio lá. Eu falei, cara... Não vai dar certo. Vale a gente dizer aqui, quando ele fala capital de giro, fazendo meu papel, é que quando a gente tem uma empresa, a gente abre uma empresa, a empresa ela tem que andar sozinha. Você não pode tirar dinheiro dela por um tempo. Por um tempo. Então você tem que capitalizar ela, ou seja, você vai ter que colocar um dinheiro no caixa dela, para ela poder, né, os gastos você tirar da própria empresa e etc, para então você, no futuro, lucrar. E aí você conseguir tirar alguma coisa de lá. Mas exatamente. Não tinha nada disso, Posso te cortar mais uma vez? Vamos lá. Quando ele falar pra você, posso te fazer 3 perguntas? Ai, gente, Ela a já pior tentou coisa. abrir muitas empresas. Tem que estar preparado. Eu já tentei abrir um negócio. Ele falava, posso te fazer 3 perguntas? A primeira vez você fala, pode, meu amor, vamos lá. A primeira, passei. Na segunda, já. Na terceira... Já era. Aí eu falava, caramba. Aí, segunda negócio... Posso te fazer as 3 perguntas? Eu falava, não. A última vez eu falei, olha, nunca mais eu monto nada, tá bom? Pode deixar, não trabalho, agora só em casa. A gente sabe onde é que tá o risco. Mas resumindo, foi assim que esse meu amigo me chamou para ser sócio.
E eu tinha acabado de entrar no doutorado na USP. Falei, caramba, mas que convite legal. O Canadá é um país que eu gostava, a gente já tinha estudado um mês no Canadá. Eu sei que eu fui levar a ideia de ir para o Canadá para os meus superiores na USP e teve ali uma resposta meio atravessada, tipo, você não pode assumir os rumos que você quer da sua vida, você agora é um doutor. Não, peraí, desculpa, mas eu estou trabalhando numa área que não é a minha, né? Não sou de finanças. Que ótimo. Você não pode dizer isso para mim. Então, nesse momento que teve um desconforto muito grande, eu falei, não, peraí, não é hora de começar o doutorado. Acho que eu vou tirar um pseudo sabático aqui, vou entrar de sócio nessa empresa e vou pensar no que fazer da minha vida. Então, esse tempo no Canadá foi um tempo que eu me dediquei a levantar uma trading lá. E nas horas livres eu respondia aos meus leitores. Imagino que todo consultor financeiro faz algo mais ou menos parecido. Existia mais ou menos um pacote de soluções para diferentes perfis. Sim. A pessoa está endividada, eu vou ter essas orientações. A pessoa está começando a investir assim, a pessoa é viciada em investimento, eu vou ter alguns alertas a fazer. E quando eu decidi escrever o livro, eu falei, bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho 6 que tem uma redundância, dá para juntar em 5 grupos diferentes. Então, 5 perfis diferentes são 5 formas diferentes de lidar com dinheiro que recebiam orientações diferentes da minha pseudo-consultoria à distância que eu fazia como autor. E aí, funcionou muito bem, porque eu não tive que pensar em como funcionariam os perfis. Já estava claro, já tinha um histórico. O número, eu não tenho agora de cabeça, mas eram 972 e-mails trocados nesses 8 meses de Canadá, que me permitiram criar a teoria, a ferramental, a orientação específica. E o que eu fiz na volta foi pegar esse monte de e-mail trocado e transformar esses e-mails num livro. E assim nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Poxa, falando um pouco sobre os 5 perfis, até porque eu tô com isso bem fresco na cabeça, porque eu gravei um vídeo há pouco tempo sobre isso. Até para o pessoal se identificar, né? E deixe nos comentários a identificação de cada um. Porque identificar o seu próprio perfil é só o primeiro passo, né? Porque depois tem o casal e ver a compatibilidade deles. Mas, por exemplo, a gente falou aqui que o Gustavo e eu somos financistas, né? É o cara que não tem dificuldade para lidar com dinheiro. Ele sabe se organizar, ele sabe investir esse dinheiro. A Malu e a Adriana são poupadoras. São pessoas que não têm dificuldade para poupar. Só que muitas vezes não sabem investir ou têm medo, são muito conservadores no que vão fazer. Eu acho que eu me tornei um pouco financista agora. Você se tornou uma financista no final das contas. Chique. Foi aprendendo, a gente vai mudando de perfil ao longo da vida. E aí tem outros 3 perfis que você tem o problema. Então, eu dei aqui o diagnóstico do meu pai, que era um desligado. Ganhava o dinheiro, gastava, não sabia se gastava mais do que ganhava ou não. Simplesmente estava acontecendo e ele deixava correr. Nunca fez o cálculo, nunca parou para ver quais eram os gastos, o que ele precisava, né? Ele naturalmente não gastaria mais do que ele ganha. Ia ficar elas por elas. Só que ele casou com a minha mãe, que era descontrolada. A minha mãe gastava muito mais do que o meu pai ganhava. E eu tenho flash na minha cabeça, eu rio de vez em quando eu lembro. Porque em 94, os meus pais tinham celular. Eu penso, para falar com quem? Com a Abílio Diniz, que era o outro que tinha celular no Brasil nessa época. Eles tinham celular, eles gastavam muito, né? Então... Um tijolão, né? Exatamente, aquele tijolão. E você tem o outro perfil, que é o do gastador. Que é um cara que gasta bastante, mas não é descontrolado, assim. Mas é como você falou, você era um financista gastador, investia para gastar mais. O gastador tá sempre cuidando do dinheiro que entra para poder realizar ao máximo os seus sonhos. A diferença pro descontrolado, o descontrolado não para pensar. Então, quando soa um alerta, já está devendo 3 meses de salário. Não sei como é que eu estou no negativo, não sei por que chegou isso. Até para outras coisas, chegam multas e a pessoa não sabe de onde que veio uma multa, por atraso, por velocidade, enfim. Você falou do descontrolado e do desligado. O perfil, a pior combinação de perfil é o financista com o descontrolado. Porque aí dá faísca mesmo. O financista que está olhando o futuro, está se organizando, está montando projeto, o descontrolado não deixa concretizar nada. Eu sei talvez já vi uma relação assim. Seu pai, talvez por ser desligado, ele manteve a relação 12 anos funcionando bem por um bom tempo, justamente porque ele não sofria tanto com o descontrole da sua mãe. Se ele fosse financista, talvez não duraria 12 anos. Então, é verdade, isso é verdade mesmo. E esse é o ponto interessante, né? Como é que a gente faz para contornar essa incompatibilidade de perfis? Isso é importante. O divórcio é a solução? Não é. Poxa, amor! Não sei, talvez seja. Porque o pessoal às vezes fala, nossa, me divorciei, né? Daí eu falo, cara, é bom ou ruim isso? Porque às vezes pode ser terrível, ou às vezes, como esse caso, onde uma pessoa tenta construir e a outra só destrói, talvez seja a solução.
É uma solução, mas talvez não a melhor, e não necessária. Não é necessário o divórcio. Tem amor envolvido, né? Uma pequena coisa que não é tão simples de achar também. Pois é. A gente tem que tomar cuidado porque o relacionamento ele não é uma escolha racional. Também, né? Tem uma química, tem todo um lado emocional que a gente tem que ponderar. Então, o primeiro passo é identificar os perfis e entender quais são os problemas decorrentes dos extremos desses perfis. Então, quando o casal começa a se ajudar, e há uma conversa em que a pessoa não vai deixar de ser descontrolada ou deixar de ser gastadora, mas vai começar a dosar os excessos desse comportamento. Ao mesmo tempo, o financista, entendendo que ele é financista, ele vai começar a dosar e não querer impor demais isso a outra pessoa. Por quê? No livro eu deixo isso muito claro. O grande lance do relacionamento, o grande barato, é justamente os opostos se atraírem, essa complementaridade que tem entre um e outro. A gente tenta racionalizar, um financista casar com financista, o casamento vai ser uma coisa muito chata. Aí, com todo respeito ao nome do nosso na quadro planilha, aqui, né, amor? aí deixa de ser casamento também, e passa a ser... mas deixa de ser casamento e passa a ser apenas uma sociedade, né? Com todo respeito ao nome do nosso podcast aqui, mas a sociedade é um aspecto importante, mas tem que ter a emoção, tem que ter me ajuda que eu te ajudo. A gente quebra esse problema aí, a gente faz desafios aleatórios. Se você me seguir, não precisa. Mas se assistir o último podcast, você já vai ver que a monotonia não acontece tanto assim. Acompanha. Que é como a gente fez. A gente voltou do Canadá. A gente só decidiu voltar do Canadá porque eu, na época professor, teria que ter um pré-agendamento de aulas com um semestre de antecedência. Eu não tinha aulas agendadas. Quando a Adriana falou, olha, sondei lá e consegui uma proposta de emprego, bom, nós vamos nos manter com o seu emprego, né? Esse lado sociedade estava muito claro. Mas a complementaridade de que quando você não consegue, eu consigo. Se neste momento eu tivesse que parar meu trabalho, a Adri, ela tem todas as capacidades de gerenciar um negócio, de gerenciar uma atividade multifuncional. Nós temos, 30, 40 CNPJs, eu não tenho o número de cabeça aqui, mas várias coisas funcionam ao mesmo tempo que passam por ela e pela nossa secretária. Então, se eu precisar parar por alguma razão, ela toca tranquilamente um negócio. Então, esse lado sociedade funciona muito bem. Mas por quê? A gente cuida muito bem do lado emoção, respeitando o perfil um do outro. Eu nunca quis impor a ela acompanhar a carteira de investimento de perto, como eu acompanho diariamente. Assim como eu fico tranquilo com ela acompanhando o orçamento e a cada 3, 4 meses sento, reviso. Na verdade, a gente entrou numa disciplina tão boa que ela me puxa a orelha com frequência. Você não vai olhar orçamento mais? Nem precisa mais, né? O único aspecto variável é a fatura do cartão de crédito. Então, eu olho a fatura do cartão de crédito. O resto está dentro do controle dela. Foi assim. Durante o comecinho, quando os recursos eram muito mais escassos, a gente tinha que ter muito mais controle. Hoje em dia, que do percentual da renda, a gente acaba gastando uma parte muito menor e quase tudo vai sendo investido, a gente não liga mais para essa parte. É muito mais isso. É o cartão de crédito e resume tudo. O orçamento tem um papel mais ou menos do GPS, do Waze que você põe ali para um caminho que você vai percorrer. No começo você usa todo dia. Passado o tempo ele está ali te acompanhando, mas você vai de olhos fechados praticamente. O orçamento ele é mais para tirar dúvidas do que para tomar seu tempo e servir de controle no fim do mês. Então a gente mantém esse equilíbrio com uma certa segurança.